Olá, meu irmão, minha irmã. Meditando em Efésios capítulo 4, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que, como prisioneiro no Senhor, ele nos roga para que vivamos de maneira digna da vocação que nós recebemos. Ele disse: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros. Será que é fácil? Nem tanto assim, né? Pois muito bem. Meu querido irmão, minha amada irmã, como cristãos, todos nós precisamos realinhar a nossa visão e a nossa caminhada como cristãos de fato, como seguidores de Cristo, né? E isso exige muito de nós. Isso é algo que exige determinação, força de vontade para alcançar. Mas a verdade é que nós precisamos, de maneira muito coerente com a fé que nós um dia abraçamos, nos esforçar para alcançar tal êxito em nossas vidas cristãs. Nós temos o dever de manifestar o reino de Deus. E para isso nós precisamos, na palavra do apóstolo Paulo, viver de maneira digna da vocação que nós fomos chamados, né? Do chamado que nós recebemos da parte do Senhor. Então, vamos começar do começo, né? Qual é o nosso chamado? Essa é a questão, né? Se ele disse da vocação que nós somos chamados, qual é a nossa vocação? Então é interessante que a gente faça essas introspecções para que possamos fazer uma autoavaliação de performance espiritualmente falando. A verdade é que nós fomos encontrados por Deus e amados por Ele. Ele, sendo nós ainda pecadores, a palavra de Deus nos garante, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos reconciliou consigo por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e nos adotou como filhos. Glórias a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Nós fomos e continuamente temos sido perdoados. Como declarou o salmista, bendito seja o Senhor Deus, o nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Olha, e não são poucas, não é verdade? O nosso chamado é o chamado do amor, o chamado da misericórdia, o chamado da reconciliação. Deus nos levou para Ele e a partir daí tornou-se possível a cada um de nós a vida plena, a vida abundante, a vida cristã. E assim nós podemos nos arrepender, podemos amadurecer e podemos assim crescer, mas tudo em função do que Ele um dia fez por nós, através do amor. Por isso, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo segue e diz que nós devemos ser humildes, devemos ser dóceis, devemos ser pacientes e capazes de suportar uns aos outros em amor. Já que muitas situações não tem como andarmos juntos, mas suportar em amor. A coerência de que Paulo fala tem a ver com o modo como nós lidamos com as pessoas. Viver de maneira digna da nossa vocação não tem a ver com sermos diferentes dos outros ou nos colocarmos acima dos demais. Não, nós somos todos iguais. Nós não somos diferentes, né? Ele também fala no sentido de que nós não devemos nos orgulhar de nossa moralidade, que na verdade isso é dever de todo homem. Mas sim, tem a ver com sermos amorosos e acolhedores. É isso que o Senhor espera de nós. Sermos capazes para fazer na relação com o nosso próximo o que Deus tem feito conosco. Nos acolher, nos afagar, né? E assim abraçar. Escrevendo para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz que cada cristão é um embaixador da reconciliação dos homens com Deus. Ou seja, é alguém que trabalha para que toda pessoa ande com Deus, conheça o amor de Deus e possa, assim,
receber o perdão de Deus. A verdade é que nós costumamos, muitas vezes, pensar que tudo bem, é isso mesmo, mas a pessoa precisa arrepender-se para poder ser reconciliada. Sim, eu acredito que, na verdade, nós precisamos ser reconciliados para nos arrepender. Porque nós só temos condições de aplicarmos à nossa vida o autêntico arrependimento se nós tivermos sido reconciliados com Deus. Porque até o arrependimento é um fruto do agir de Deus sobre nossas vidas. Essa é a minha forma de pensar. Nem mesmo nós conseguimos saber bem o quanto nós precisamos nos arrepender. Não é verdade? Sem reconciliação, irá nos faltar a clareza para o verdadeiro arrependimento. Não é? Então, a reconciliação propicia a nós, com mais clarividência, a necessidade de arrependimento. Devemos, portanto, dizer às pessoas sobre o amor de Deus, não é? Replicar para elas, a todas as pessoas, sem exceção. Deus se fez Pai e Ele ama todas as pessoas indistintamente, assim como cremos que Ele ama a cada um de nós, a mim e a você. E assim, devemos ajudar as pessoas a crerem no amor de Deus e a se deixarem abraçar por Deus, a deixarem-se serem afagadas pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Elas não precisam ser diferentes de quem são para que possam ser reconciliadas com Deus. Não, pois nem conseguiriam ser diferentes. Aliás, nenhum de nós conseguiremos, né? Através de nossos próprios méritos, não. Se há algum diferencial na vida de alguém, é fruto, resultado do agir de Deus na vida dela. Elas podem vir a ser diferentes vivendo em comunhão com Deus. Porque se vive em comunhão com Deus, passará a viver em comunhão com o próximo e viver bem consigo mesmo. E o que serão? Será conforme a misericórdia e a graça de Deus, e não para atender os seus méritos aos seus próprios critérios, digamos assim. Portanto, nós não devemos colocar obstáculos entre as pessoas e Deus, porque Jesus se fez pecado pelos pecadores. Jesus nos abriu um novo caminho, um caminho por onde todo ser humano pode seguir e pode viver com Deus. Então, cabe a nós facilitar, apontar, mostrar o caminho, levar as pessoas a adentrarem, a começarem a trilhar este caminho, né? E isso nós fazemos anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Sejamos exemplos do amor de Deus, amando, respeitando, servindo e cuidando. Essa é a nossa vocação. Desejo a você, meu querido e amado irmão, minha amada irmã, um domingo muito abençoado e feliz, juntamente com a sua família. Um grande abraço.